Que bênção. Eu espero que vocês sejam muito abençoadas em nome de Jesus. Glória a Deus. Minhas irmãs, então vamos meditar na palavra do Senhor. Tem tanta coisa para acontecer aqui. A gente fica um pouco ansiosa, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 10. Que bênção, irmão. Já ia te chamar. Que bênção. Provérbios capítulo 10. Não, desculpa. Provérbios capítulo 4, versículo 10. Provérbios capítulo 4, versículo 10. Se a sua irmã, sua vizinha aí, não tem acesso ao texto, por gentileza, ajude-a facilitando a leitura dela. Pergunta para ela se tem acesso ou não. Olha aí. Ajuda essa irmã. Provérbios capítulo 4, versículo 10. Amém? Glória a Deus. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos, diga comigo, a vereda dos justos. Diga, a vereda da mulher justa é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Repita comigo assim, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Deus, que foi o dia que o Senhor fez. O dia que o Senhor escolheu e preparou para nos abençoar. Ah, Senhor, para tornar ainda mais o nosso dia brilhante, para dissipar as noites, muitas vezes doloridas e tenebrosas que nos cercam. Ah, Senhor, o Senhor fez esse dia sim, esse dia brilhar no nosso entendimento, no nosso respirar, no nosso acordar, no nosso chorar e até mesmo no nosso sorrir. Ah, Senhor, em todas as coisas o Senhor faz brilhar ainda muito mais, porque o Senhor nos escolheu. Como diz lá no Salmo 139, o Senhor nos viu no ventre da nossa mãe, ainda numa fase uterina. O Senhor nos contemplou nesse lugar e viu os nossos ossos sendo formados, e viu cada parte do nosso corpo, cada membro do nosso corpo ser formado. O Senhor viu o nosso interior, e no teu livro foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado. E assim, meu Deus, como o salmista Davi, nós podemos dizer aqui nessa noite: quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus. Quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu pudesse os contar, eu os contaria sem jamais chegar ao fim. E mesmo, Pai, com essa confirmação interior, que o Senhor tem pensamentos de paz sobre nós, ainda que um dia nós nos esquecermos dessa palavra e queremos fazer a nossa cama no mais profundo abismo, nós estamos certas, Senhor, que o Senhor lá está também. Se toma as asas da alvorada, nós sabemos que o Senhor está lá também. Quem fugirá da tua face, ó Deus?
jamais nos esconderíamos, Senhor, porque o Senhor nos conhece e nos sonda. E eu clamo agora por esse coração que ora junto comigo, Pai. Que toda a revelação da sua palavra venha sobre nós. Que toda a revelação do entendimento do propósito do Senhor sobre nós, meu Pai. Que esse entendimento, meu Pai, venha ser pleno, venha ser aberto, meu Deus. Venha ser claro, venha ser limpo, para que nós possamos, meu Deus, te adorar com entendimento aqui nessa noite. Nós te rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. E te aplaudimos, Pai. Te aplaudimos, Senhor. Te aplaudimos com todo o nosso entendimento, com toda a nossa devoção, com toda a nossa adoração. Seja adorado, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade, e o nosso Abba, Pai. Aleluia, minha irmã. Glória a Deus. Gostei muito de orar com você. Nesse percurso, minhas irmãs, de 21 dias para a renovação da nossa autoestima, nós falamos de muitas mulheres. Nós falamos de mulheres que foram abandonadas, que foram traídas, mulheres que tiveram um encontro tão maravilhoso com Deus, mulheres que foram agraciadas e apreciadas pelo Senhor de uma maneira tão forte, tão poderosa, tão profunda. E nós pudemos nesses dias desfrutar de uma graça tão maravilhosa que nos fez viver um amanhecer para umas, ou traços de um amanhecer para outras, nos fez enxergar uma luz no fim do túnel, nos fez sermos regadas por gotas de orvalho da palavra do Senhor. E essas mulheres da Bíblia foram mulheres totalmente especiais, foram mulheres totalmente plenas, foram mulheres valentes, mulheres guerreiras, mulheres virtuosas, mulheres dignas realmente de nos alinharmos ao exemplo delas. Mas hoje, nesse último dia do desafio, eu queria falar de uma mulher diferente. Eu queria falar de uma mulher especial, que também tem as suas histórias, que também tem seus medos, que também tem as suas dificuldades, que também tem os seus níveis de superação, que são níveis maravilhosos, que tem os seus exemplos, as suas histórias para contar, sim, que tem uma trajetória de altos e baixos, mas que também venceram. Hoje eu quero falar de mulheres tão valorosas, com histórias tão especiais, das quais não foram relacionadas na palavra de Deus, mas são histórias autênticas, são histórias fidedignas, são histórias verdadeiras. Hoje eu quero falar de histórias de mulheres segundo o coração de Deus. Hoje eu quero falar da sua história, minha irmã. Eu quero falar de você hoje, porque eu sei que todas vocês têm coisas maravilhosas para nos contar. Eu sei que cada mulher assentada nessas cadeiras tem histórias de superação, tem histórias de vitória, tem histórias de lágrimas e tem histórias de alegria também. Tem histórias de guerra, mas também tem histórias de paz. Eu quero falar de você, minha irmã, do seu encontro diário com Deus, do seu encontro com Ele que te faz respirar e que te sustenta todas as manhãs. E às vezes, minhas irmãs, quando nós falamos de histórias com Deus, de encontros com Deus, de intimidade com Deus, às vezes nós supervalorizamos aquelas histórias, sabe, volumosas de glória e de romantismo, porque nós somos românticas também. Nós sempre queremos um final que seja felizes para sempre. Nós sempre queremos aquela história com aquele final em que alguém muito poderoso nos eleva à condição dele e nos faz ser exaltadas e honradas. E aí quando a gente fala de histórias, dessas histórias de encontro com Deus, nós temos em mente as histórias dessas pessoas famosas, tipo como de Davi, que quando estava ali tocando a sua harpinha nos pastos verdejantes, com as ovelhinhas ali ao seu redor, e
aqueles hinos e nós imaginamos Deus falando com ele em cada salmo, e ele ali naquele momento tão gostoso, tão prazeroso. Ou talvez quando nós pensamos de um encontro com Deus, nós nos lembramos de Moisés ali no monte, com a sarça ardendo, com aquele sentimento, né, de que alguma coisa muito poderosa iria acontecer, e o coração de Moisés acelerado em ver aquela sarça ardendo e não se consumindo, e Deus falando com ele de uma maneira poderosa e o chamando. Ou talvez quando nós pensamos em encontro com Deus, nós pensamos em Salomão, que depois de construir aquele mega templo, veio uma nuvem de glória, e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé diante daquele poder, diante daquela cena poderosa e cheia de graça, e cheia de unção. Ou talvez quando nós pensamos em encontro com Deus, nós nos lembramos de Isaías em que teve uma visão com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com os serafins, e o anjo do Senhor toca numa brasa que está no altar e coloca na boca dele, e a gente pensa que isso é o encontro perfeito com Deus. Ou talvez a gente pense que o encontro perfeito com Deus é o encontro de Samuel, que por 3 vezes escutou o Senhor chamando audivelmente, falando Samuel, Samuel, e descrevendo todo o caminho ministerial que ele iria traçar. Às vezes nós achamos que a história, o encontro perfeito com Deus é aquele encontro de Abraão, que era um homem totalmente anônimo, e Deus o chama e faz uma promessa que ele seria um patriarca de muitas nações, de todas as nações. Talvez nós nos lembramos de Noé, que foi o primeiro construtor de navios, da arca, né? E achamos que a nossa história teria que ser parecida com talvez a história de Noé, com talvez a história de Davi. E às vezes, por nós vermos tantas histórias gloriosas e famosas, nós nos esquecemos da nossa história, do nosso encontro que temos com Ele diariamente. Histórias que não foram contadas, relacionadas na Bíblia, mas como eu já disse, são histórias e são encontros maravilhosos. Encontros, às vezes, de histórias sofridas, histórias talvez frustrantes por não ter alcançado aquilo que idealizou. Mas eu quero te dizer, minha irmã, independente de como foram os seus encontros diários com Deus, esses encontros são especiais, porque Deus está nesses encontros. Talvez as suas histórias são histórias que ninguém quer ouvir mais, de tanto que você fala, ou de tanto que você está angustiada e quer colocar para fora, e as pessoas não entendem o seu choro. Eu quero te dizer que Deus está nessa história também. Assim como esteve na história de Noé, de Salomão, de Abraão, de Davi, Ele está na história da Maria, da Ruth, da Rosângela, da Aparecida, da Márcia, da Antônia. Ele está na história da Viviane, da Luciana, da Bruna. Ele está na história da Ana, da Mari, da Daniele, da Roberta. Ele está na nossa história. E aí você me pergunta assim, mas pastor, aonde que eu vou encontrar Deus na minha história? Eu estou tão assim hoje. Eu cheguei aqui, eu nem sei porquê, como que eu cheguei aqui diante de tanto conflito, diante de tanto problema que eu tenho passado. Como que eu faço para encontrar Deus na minha história? Eu não consigo enxergar, porque a minha história é assim, porque a minha história é assada, porque eu não consigo enxergar. Talvez, minha irmã, você encontra Deus na sua história, como na história de Ana, no meio do fracasso. Ana era uma mulher que se sentia extremamente fracassada, porque não podia gerar filhos. E além de fracassada, extremamente humilhada, porque tinha uma rival que a humilhava, e falando que ela não ia conseguir, que ela não dava filhos. E humilhada também por um pastor que não conseguia entender o gemido do seu coração. Um pastor que não conseguia entender a angústia dela. A Bíblia fala que o sacerdote Eli, você já me viu falar dessa história nesses devocionais, ele quando viu aquela mulher chorando no altar copiosamente, ele duvidou daquela oração e ele já julgou falando que ela estava bêbada. Então ela tinha talvez
marido que não, como é que eu posso dizer, que não protegia diante das acusações e da humilhação da sua rival. E tinha um sacerdote, um pastor que não entendia o seu coração. E ela se sentia humilhada, fracassada. E talvez você seja uma dessas mulheres parecidas com Ana. Você se identifica com essa história. Talvez a sua história foi uma história em que as autoridades da sua vida, as pessoas que você confiava, queriam te ajudar, queriam te proteger, queriam fazer alguma coisa por você. Essas pessoas não fizeram. E você se sente fracassada, você se sente isolada, você se sente desqualificada perante as outras mulheres, você se sente inferior, você se sente para baixo. Mas eu quero dizer que Ana, ela encontrou Deus sim, na solidão, na súplica desesperada. Ela encontrou Deus porque ela foi honrada. A Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana e fez com que ela gerasse novamente. E talvez você hoje não tinha percebido isso, que Deus, Ele te atendeu no seu fracasso, Ele te atendeu nas áreas que você se sente desprotegida, que você se sente, sabe, reclusa, porque não acha que você é capaz, como as outras pessoas são capazes. E ali Ana encontrou Deus na solidão da sua súplica. Quantas vezes você já chorou sozinha? Tem alguém que já chorou sozinha? Já orou sozinha? Então, já se sentiu fracassada ali no seu travesseiro e chorando e falando: eu não dei conta disso. Até hoje eu não dei nada na vida. Até hoje eu não consegui um emprego assim, um lugar onde eu me formei, a profissão que eu me formei eu não consegui exercer. Ou talvez eu não consegui ter um filho, como talvez a história de Ana. Ou talvez meu marido ainda não se converteu, eu me sinto fracassada por isso. Ou me sinto fracassada porque eu ainda não fui reconhecida na minha família. Minha irmã, eu quero te dizer que seu encontro com Deus está sendo nesses lugares do desespero e das lágrimas em solidão. Mas só que você não está sozinha, porque o seu encontro com Deus está sendo através dessas lágrimas. São lágrimas de vitória que você está derramando. São lágrimas que vão ser transformadas em vitória e em restauração e em transformação na sua vida. Porque a Bíblia fala que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará consigo, trazendo seus feixes, trazendo seus frutos. Meu irmão, talvez você não foi compreendido pelo seu pastor, pelo seu sacerdote, pelo seu marido, pelo seu pai. Eu quero te dizer que Deus te compreende e Ele te atende no meio da sua fraqueza. Ele te vê ali no meio da solidão, das lágrimas, das dificuldades, porque Ele é o seu Pai, Ele é o seu provedor. E se você se sente isolada e abandonada pelo seu marido, saiba, Ele é o seu marido, mulher. Ele cuida de você, Ele te sustenta, te protege, te prospera e te livra. E vai honrar cada lágrima derramada na solidão. Ana teve esse encontro. E nós também precisamos reconhecer esses encontros que temos quando estamos a sós em lágrimas. Ou talvez você se identifica com o encontro com Deus, com o encontro que foi de Agar. Agar foi o devocional que eu falei de Agar, minhas irmãs. Foi o devocional que mais mexeu comigo. Eu sentia algo bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque aquela mulher foi uma mulher vitoriosa. E ruim porque eu vou confessar para vocês, eu fiquei com antipatia de Abraão. E Deus me perdoe. Porque a história dela é uma história de uma mulher que se enganou. A Bíblia fala que por causa da ansiedade de Sara, por não esperar o tempo de Deus para gerar, ela pega Agar para gerar no seu lugar, para ficar com seu marido e dar filhos para ele. E na hora que Sara percebe que Agar concebeu, Sara começa a humilhar aquela mulher. E aquela mulher corre para o deserto, sozinha, abandonada. E aí um anjo do Senhor aparece no meio do caminho e fala para ela assim: volta que você vai ser honrada também. E aí eu ministrei nesse devocional, né? Do deserto ao destino. Quantos viram essa ministração? Do deserto ao destino. E aquela mulher, direcionada por Deus, ela resolve dar mais uma chance para aquela família, se retratar com aquela família, esperar
exatamente com o que Abraão disse. Só que a maneira como Abraão fez é que me deixou indignada. Porque a Bíblia fala que Abraão, ele despediu aquela mulher com pão e um odre de vinho no deserto. Abraão era um homem rico, era um homem que podia ajudar, de fato, Agar a se restabelecer na vida financeira, dar ela um pedaço de terra para ela se restabelecer, para ela cuidar de gado, porque ela estava carregando o filho dele. E aí ele foi covarde, no meu ponto de vista, que me desculpa os homens, mas eu achei Abraão covarde, porque ele poderia ter dado alguma coisa para aquela mulher se sustentar. Ele era rico, ele podia fazer isso. E ele despede aquela mulher carregando um filho seu, com um odre de água, um odre só e pão. E aquela mulher sai com Ismael, chorando no meio do deserto. E a Bíblia fala que quando a água acabou, aquela mulher desesperou, se afasta do seu filho, coloca o seu filho debaixo de uma árvore e chora esperando a morte. Quantas mulheres abandonadas também se sentem assim? Às vezes seu marido te abandonou, minha irmã. Você estava com o marido, com o menino pequeno, você não sabia nem o que você tinha que fazer. Você nunca tinha trabalhado, você não tinha como se sustentar. E aí você se identifica com Agar no meio do deserto, sozinha, com o filho para criar. Mas a Bíblia fala que Deus escuta o choro do menino, que Deus ouve o grito de Ismael no deserto. E aí aquele anjo, mandado por Deus, fala assim: olha, Deus escutou o grito daquele menino, eu vou prosperar a sua vida, você não vai morrer nesse deserto. E aí faz com que ela veja um poço de água. E talvez você se identifique com essa história, porque talvez a única coisa que você viu na sua história, como a de Agar, foram anjos, pessoas que são verdadeiros anjos, que te ajudaram a prover o seu filho, a sua família, e não te deixaram morrer no deserto. E esse foi o encontro de Agar. Ela encontrou Deus nas lágrimas de desespero. Ela encontrou a provisão para sustentar o seu filho sozinha no deserto. E talvez você se sinta como Agar, abandonada por alguém que poderia fazer alguma coisa por você e não fez. Mas eu quero te dizer que Deus não te deixou sozinha. Olha você aqui, minha irmã. Olha que encontro maravilhoso que você teve com Deus, a ponto de você permanecer e permanecer bem, e hoje está aqui escutando a palavra dele. Talvez o seu encontro foi um encontro como esse, e é um encontro que precisa sim ser relatado, ser testemunhado, porque eu quero te dizer que você, como Agar, venceu o deserto, venceu a traição, venceu o abandono, venceu o grito do deserto, as lágrimas naquele lugar, e Deus te viu lá e se fez presente na sua vida. Talvez você se identifique com o encontro como de Noemi. Noemi, a Bíblia fala, você já conhece. Ela e seu marido vai para uma terra estrangeira, porque na terra do pão já não tinha mais pão, e lá ela fica viúva e perde seus filhos e decide voltar para a sua terra. E ali, todas as vezes que nós voltamos para Belém, voltamos para o lugar que Deus tem para nós, Deus sempre vai levantar pessoas a se aliançar conosco, para nos ajudar nesse caminho. E ali aquela mulher, ela teve um encontro com Deus, no recomeço, na volta para Belém, na volta para o lugar aonde ela foi envergonhada, porque no lugar onde ela foi envergonhada, o Senhor tinha honra novamente para ela. E talvez você teve que tomar essas decisões, de abaixar muitas vezes a cabeça, de voltar, de pedir perdão, mesmo você não tendo erro na situação. Ou talvez, minha irmã, você precisou se retratar com muita gente, mas eu quero te dizer que isso não é humilhação. Isso é um caminho de volta para Belém. Isso é um caminho de volta para a terra do pão. E se você não voltou, minha irmã, eu quero te chamar hoje, te convidar para voltar para a terra do pão. Voltar a acreditar de novo, porque no mesmo ambiente que você foi humilhado, o Senhor pode te exaltar novamente. No mesmo ambiente que você saiu com uma mão na frente e outra atrás, é o lugar onde está a prosperidade de Deus na sua vida. É o lugar do seu recomeço, porque lá você vai ser honrada de uma forma maravilhosa. E talvez o seu encontro seja esse, Deus te falando: volta para Belém. Pega na irmã que está do seu lado carinhosamente e fala com ela: volta para Belém. Talvez seu Belém, minha irmã, desculpa.
seja um ministério. Talvez você tenha um ministério com mulheres, e por você perceber que tinha fome, que tinha problema nesse lugar ministerial, você se afastou talvez pelos seus problemas mesmo. E o Senhor está te chamando, volta para Belém. Volta para a terra da comunhão. Talvez Belém é a igreja, você se afastou, se esfriou. Volta para Belém. Talvez são relacionamentos que você precisa recuperar. Talvez é o seu coração de novo que você precisa recuperar. E é nesse lugar que está o seu encontro com Deus. Diga comigo, em Belém. Em Belém. Vocês estão me escutando direitinho? Porque está chovendo, está dando para escutar? Amém? Eu estou preocupada com a chuva. Talvez, minha irmã, seu encontro com Deus foi uma doença, como a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, 12 anos, ela padecia de uma hemorragia. E o que te fez encontrar com Deus e ter mais fé foi a doença. E o Senhor se fez presente na sua vida, te sustentando de novo, te ajudando novamente. Talvez o seu encontro com Deus foi como Abigail, com um marido mau, um marido ruim, um marido áspero, um marido que não se relacionava bem com ela e com ninguém. E ali Abigail, com aquele marido daquela estirpe, ela vendo uma necessidade de abençoar alguém, no caso era o rei Davi, que nem era rei ainda, e tinha procurado aquela família, buscando ajuda para ele e para seus guerreiros no deserto. O marido de Abigail se recusa, porque ele era um homem mau. A Bíblia fala, Nabal era um homem mau. E aquela mulher, ouvindo que os empregados estavam dizendo que Davi tinha passado por lá, ela decide ir lá para o deserto buscar Davi e entregar para ele as melhores ofertas. E eu fiquei pensando que aquela mulher, tão aprisionada de alma, porque aquele casamento dela não deveria ser um casamento bom, como que mesmo ela tendo um casamento difícil, ela conseguiu ajudar as outras pessoas. E o Espírito do Senhor me ministrou, eu ministrei no primeiro dia de desafio, e ele falou assim comigo, assim, minha filha, sabe por quê? Porque a sua realidade, ela não define a sua identidade. A sua identidade não tem nada a ver com a sua realidade. E é por isso que a Abigail, ela teve condição de ajudar pessoas, porque a identidade dela não estava associada à realidade. E esse foi o encontro dela com o Senhor. Ela se permitiu estar totalmente sarada em meio a tantos conflitos com o marido, tantos problemas talvez. A Bíblia não fala desses conflitos, mas você ser casada com um homem mau só pode dar igualdade. E a Bíblia fala, e o significado da palavra Abigail é a alegria do seu pai. Ela mesmo casada, ela não deixou de considerar esse nome, essa identidade, de ser alegria. E eu creio que não só para o pai, mas para todas as outras pessoas que estavam ao redor dela. Diga assim comigo, a minha realidade não define a minha identidade. Quem define a nossa identidade é o Senhor, minha irmã. Talvez você vai encontrar Deus na doçura em meio à aspereza. Talvez você está vivendo aspereza e você por um momento, por um lapso, você deixou sua doçura. E o Senhor quer encontrar com você no meio de todo esse lapso, no meio de toda essa amargura e te fazer doce de novo. Você é doce, minha irmã. A Bíblia fala que Deus fez a mulher para se relacionar com Adão. E relacionamento tem que ter o que? Alegria, tem que ser uma coisa pacífica, tem que ter paz. Então você, como uma descendente de Eva, como uma mulher feita para se relacionar, você tem todas as características para esse relacionamento, para ser doce, para ser especial, para ser macia. Porque às vezes a gente, no meio de tanta aspereza, a gente fica áspera também, não fica, irmãs? Está todo mundo áspero dentro de casa, todo mundo gritando, todo mundo xingando, e você que era tão doce começou a xingar também, começou a ficar azeda, amarga, triste, rancorosa. Mas eu quero te dizer que a sua realidade, ela não define a sua identidade. E nesse encontro de Abigail com Deus, foi o que fez com que ela percebesse esse grande valor dela e fizesse com que ela fosse honrada. Eu quero te dizer, minha irmã, que se você devolver com bem a tudo que está na sua vida que é mal, você vai receber honra através disso.
Porque aquela mulher com aquele casamento daquele jeito, a Bíblia fala que depois de uns dias o marido dela morre. E Davi fica sabendo e fala assim: traz Abigail para eu me casar com ela. Aquela mulher de humilhada, de problemática no seu relacionamento com o marido, ela passa a ser rainha, ela passa a ser uma mulher de poder e de honraria. Eu quero te dizer, minha irmã, se você seguir esse caminho de ser doce, de ser única, de ser feminina, mesmo em meio a tormentos e amarguras, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai transformar, vai mudar toda essa situação de desprazer e de desgosto que você está vivendo. Só que você precisa identificar que esse é o seu momento de ter esse encontro com o Senhor, mesmo num casamento fracassado. Se você conseguir perceber Deus no meio desse casamento, você vai conseguir ser essa mulher tão doce, tão em paz, tão linda como você já é. Talvez, minha irmã, você pode encontrar com Deus como Tamar, que encontrou Deus sendo justificada por Ele, mesmo sendo rejeitada por uma família. Ou talvez como a sunamita, que encontrou Deus na ressurreição de sonhos. No caso dela, né, o sonho dela era o seu filho, quando ela decide voltar para o profético. Talvez você vai ter seu encontro com Deus no meio das suas preocupações, como Marta, ou no meio da ansiedade, como Maria, ou no meio do peso de comparação, porque mulheres são extremamente comparadas o tempo todo, como Lia. Ou talvez na mudança de estação, você não está conseguindo entender por que a sua vida estava de um jeito e hoje parece que virou do avesso. Você tinha tudo como a mulher de Jó e hoje parece que tudo está dando errado, que você não tem mais nada, que caiu financeiramente, que foi perdendo saúde, que foi perdendo dinheiro, que foi perdendo ministério. E aí você está numa luta com Deus no meio dessas perdas todas. E Deus está querendo te dizer: minha filha, eu mudei a estação, mas não para te condenar, mas porque eu quero que você me conheça, não só de ouvir falar, mas eu quero que você me conheça com os teus olhos me vendo. Porque foi essa declaração que Jó fez, o marido dela. Quando tudo, ele conseguiu considerar toda aquela mudança de estação, ele disse: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E aquela mulher, ela não conseguiu ter esse encontro, porque ela não entendeu que a estação mudou. Ela ficou com raiva. Ela fala assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Talvez você está assim, né, minha irmã? Ah, eu vou largar tudo, vou morrer. Não, minha irmã, não morre não. Considere essa estação da sua vida, mesmo sendo uma estação de perdas, uma estação em que Deus, Ele quer ter um encontro com você. Ele quer falar com você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer estar próximo de você, minha irmã. Não se lamente mais pelas perdas. Considere essas perdas como degraus em que você está subindo para encontrar mais o seu Pai e o seu Criador. E Deus, minhas irmãs, Deus, Ele está permitindo essa ausência, essa restrição, essa falta, porque tudo faz parte de um processo de crescimento. Eu já mencionei isso num vídeo, eu quero mencionar de novo. O que me impactou muito foi o testemunho da Helena Tanuro, porque ela disse assim com Deus, ela em oração, falou assim: Deus, eu queria tanto dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Tudo aquilo que eu não tive, eu queria que meus filhos tivessem. Nós, como mães, nós somos assim, né? Se nós não fizermos faculdade, nós queremos que nossos filhos façam faculdade. Se a gente, sei lá, não teve uma oportunidade de um casamento bom, a gente quer interferir na vida dos filhos sentimentalmente, para que eles tenham uma vida sentimental boa. E ali Deus falou com a Helena e falou assim para ela assim: minha filha, tudo aquilo que você não teve, tudo aquilo que você não foi, eu usei para te tornar hoje aquilo que você é. Tudo aquilo que você é hoje é porque tudo aquilo que você é hoje só é porque eu trouxe um tanto de acontecimento na sua vida que te formou. E aí ela canta aquela música da Ana Paula, né? Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, que vier a ser, vem de ti, Senhor. E hoje ela canta diferente, ela canta assim: não tenho palavras, não, nunca me deixes esquecer do que não tenho, o que não sou, o que eu não vier a ser, também vem de ti.
também vem de ti, Senhor. Então, minha irmã, tudo aquilo que você não teve, tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você não foi, te transformou no que você é hoje. Te fez chegar nesse lugar onde você está. E eu sei que é um lugar de luta, mas que também é um lugar de vitória. Tudo que você passou contribuiu para que você chegasse nesse lugar. E que você hoje, nesse lugar, se permita em Deus, se permita ter um encontro com o Senhor em todas essas situações. Se permita ter um encontro com o Senhor no abandono. Se permita ter um encontro com o Senhor no meio da traição. Se permita ter um encontro com o Senhor no meio das perdas. Se permita, minha irmã, ter um encontro com o Senhor, mesmo quando você não é compreendida. As pessoas falam de você e elas estão falando tudo errado. Tudo que elas estão falando não condiz com quem você é. Minha irmã, quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. A Bíblia fala: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Aleluia. Encontro com o Senhor, minha irmã, é um encontro seu com Deus. Você não precisa ter grandes encontros com fogo, com o profeta te falando, com pessoas orando por você fervorosamente, com um sinal grandioso de um dinheiro que aparece. Não, minha irmã, aprenda que todos os dias o seu Criador está encontrando com você, seja no monte, ou seja no deserto, ou seja lá no profundo abismo, porque quem fugirá da tua presença, ó Senhor? Se eu subo aos céus, o Senhor lá está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, enquanto eu estou em depressão, o Senhor lá está também. Quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus. Feche os seus olhos, minha irmã, e diga: quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus. E como é grande a soma deles. E como é grande a soma deles. Minha irmã, ainda de olhos fechados, eu quero orar por você. E eu quero te estimular. Eu quero provocar sensações em você de despertamento, para que você entenda que o Senhor está encontrando com você na sua história, mulher. Minha irmã, o Senhor está encontrando com você. É na traição, Ele está com você lá. É no abandono, Ele está com você lá. É no julgamento de autoridades contra você, Ele está com você lá. É com pessoas que você ama te abandonando, Ele está com você lá. É na rejeição, é no sentimento de inadequação, de inferioridade, Ele está com você lá. Porque se você se atrever a fazer sua cama no mais profundo abismo, e tem dias que a gente é assim, a gente não quer nem levantar da cama. A gente fala com Deus: Deus, eu quero dormir para sempre. Sabe esse dia que você disse isso? Deus, eu quero ficar aqui para sempre, eu quero ficar deitada para sempre. É nesse momento que eu estou fazendo a minha cama no mais profundo abismo. A Bíblia fala: Ele está lá também. Ele está lá também. Porque Ele possuiu o interior da sua mãe. E Ele te viu ainda uma substância ainda informe. E nos livros dele foram escritos todos os seus dias, escrito e determinado quando nenhum deles havia. Ah, Senhor, traga o coração dessas mulheres, meu Pai. Espírito da verdade, Espírito de conselho, Espírito que consola, Espírito que faz renascer, resplandecer. Faz aquilo que eu não consigo fazer aqui hoje, Espírito Santo. Quer tocar nos corações dessas mulheres que se sentem tão inferiores, tão inadequadas, muitas vezes inseguras, traídas, rejeitadas, com um passado tão culposo, tão constrangedor. Toca no coração delas e mostra que o Senhor está encontrando com essas mulheres nesses lugares improváveis, esses lugares aonde nós pensamos que o Senhor nunca estaria, porque assim é que a gente pensa quando a gente está com a nossa cama no mais profundo abismo. A gente acha que o Senhor não está lá, que o Senhor só vai estar quando o ambiente estiver de glória, de poder, e quando eu fizer mais para o Senhor. Mas não, Pai, hoje, Pai, nós estamos aprendendo que Deus
Gente, toda honra, toda glória a Jesus. Mas eu vou falar, preciso honrar esse homem. Ele que me mandou fazer os vídeos, ele que fez o canal do YouTube para mim, ele que coloca os nomes nas mensagens, é ele que me dá as mensagens para poder falar para vocês. Então, meu amor, é ele que me libera, gente. Cada passo, cada ciclo do meu ministério é meu marido que me, na verdade, ele me empurra. Eu não só me libera, ele me empurra. Porque quando eu me acho muito inadequada, eu resisto muito. Mas quando eu sou uma mulher submissa, eu me submeto e acabo fazendo. Então, assim, amor, você é o homem de Deus para minha vida, sempre foi, sempre será. Desde o ventre da minha mãe que eu já tinha nos escolhido. E desde o ventre da sua mãe também. Eu quero te agradecer e te honrar na presença de todas essas mulheres que hoje são testemunhas da obra de Deus na minha vida através da sua vida. Eu queria que você orasse por nós. Ó Senhor Jesus, amados. Amados do Senhor Jesus. Vamos orar então, vamos ficar de pé. Eu creio que a palavra de Deus fala que Ele concedeu autoridade para o corpo de Cristo. Eu que te amo, lindo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz, te prospere na presença dEle. Você quer pegar, hein? Vai esse cara aqui. Coloca a mão no seu coração. Se você está aí com sua esposa do seu lado, abraça ela aí, já vou ver. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, porque até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem envolvido em grandes coisas. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração pertence somente a Ti, ó Pai. Nós nascemos para Te adorar, ó Pai, nós nascemos para manifestar, ó Pai, aquilo que o Senhor estabeleceu ali na cruz do Calvário, ó Pai. Importa que a Tua vontade venha ser feita em nós e através de nós, ó Pai. Abençoa cada vida que está, ó Pai, cada uma dessas mulheres, ó Pai, desses homens aqui presentes, ó Pai, porque são homens e mulheres do Senhor, ó Pai, segundo a Tua vontade, ó Pai, e nós cremos que nós escolhemos a melhor parte, essa não nos será tirada, ó Pai, escolhemos ao Senhor, ó Pai, escolhemos estar na Tua face, te adorando por aquilo que Tu és, ó Pai, te damos louvor e adoração, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida da minha esposa, Pai, pela vida do meu filho João Daniel e de cada família aqui representada. Aquele que crê, diz amém. Obrigado, Senhor Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Beleza?